Contexto histórico do parnasianismo. Surgiu na França no século XIX. Seus objetivos era a criação de poesias perfeitas, era a oposição dos movimentos literários realismo e naturalismo, foi contrariado totalmente à prosa, porque o parnasianismo era poesias, valorizamento do positivismo e ciências acima de qualquer coisa. E os principais parnasianos da língua francesa foram poetas de diversas tendências como Théodore de Banville, Théophile Gautier e Leconte de Lisle, de origem cubana. O parnasianismo no Brasil tornou-se uma tendência da poesia por volta de 1880 e estabeleceu-se como estilo canônico até o início dos anos 1920, movimento literário exclusivamente poético surgido em Paris em meados da década de 1860, veio para ficar no Brasil. O parnasianismo no Brasil foi um movimento literário que revelou grandes nomes da poesia brasileira, como Olavo Bilac, Goulart de Andrade, Teófilo Dias, Raimundo Correia e outros escritores que tinham em comum o gosto pela estética das rimas. O poeta brasileiro Alberto de Oliveira já adotava as características do parnasianismo na obra Canções Românticas. O parnasianismo teve início no século XIX. O auge do parnasianismo em terras brasileiras foi com Fanfarras de Teófilo Dias, em 1889. Os pioneiros do parnasianismo no Brasil foram os poetas Alberto de Oliveira, Olavo Bilac e Raimundo Correia, formando um grupo chamado de Triada Brasileira do Parnasianismo. Características do parnasianismo. Ela tem a presença de sonetos. O que são sonetos? Sonetos são poemas com 4 estrofes, e as duas primeiras elas contêm 4 versos e cada verso com um quarteto, e as duas últimas com 3 versos. Então as duas últimas estrofes são com 3 versos. Sonetos, eles sempre possuem uma forma fixa, e que é essa forma aqui onde os poemas, obras do parnasianismo são feitas. Então sempre vai seguir esse modelo: 4 estrofes, 2 primeiras com 4 versos e as 2 últimas com 3 versos. Esses poemas são complexos e lógicos, onde ele faz o quê? Que a linguagem dele é formal e complexa, que ele faz ter todas aquelas regras da ortografia. São palavras mais difíceis e mais complicadas de entender, então tem que ter um raciocínio, um pensamento mais crítico. Você tem que olhar com mais atenção para você conseguir entender. Os temas que é usado nas obras parnasianas são temas históricos e a mitologia grega, como exemplo o Vaso Grego, que é uma das obras mais conhecidas do parnasianismo. O parnasianismo ele está ligado à ideia da arte pela arte, ou seja, o poema ele fala por si só. Ele é um exercício para compor novos versos, onde eles são perfeitos e sempre formais. Os poemas, essas obras, elas não são escritas em primeira pessoa, então não existe o eu lírico ou o lirismo. Essas obras elas têm descrição de cenas e objetos. Então uma das principais características é que nessas obras sempre vai ter bastante descrição da cena, o que está acontecendo, e dos objetos que compor. Como já falei, tem a preferência por sonetos e ele não valoriza a musicalidade. E ele traz
sempre rimas ricas e raras. Então, as rimas dele sempre vai ter algum sentido mais profundo e não vai ser rimas tão fáceis de entender. As diferenças simbólicas são que essas obras, elas descrevem e não sugerem. Então, ele não traz uma sugestão, ele só vai descrever a situação. E ele é uma poesia lógica, então uma poesia que faz a gente pensar, e não uma poesia que tenha a nossa opinião ou a opinião do autor. E uma curiosidade sobre o parnasianismo é que a nossa biblioteca, a Biblioteca Santos Anjos, ela tem o nome Olavo Bilac, que é um dos principais autores do parnasianismo. Autores. A tríade parnasiana é a forma como ficou conhecido o grupo de 3 poetas parnasianos brasileiros de maior destaque. São eles Alberto de Oliveira, Raimundo Correia e Olavo Bilac. Alberto de Oliveira destacava em seus poemas a perfeição formal, bem como a métrica rígida e a linguagem esmerada. Raimundo Correia. Seus temas preferidos são a perfeição formal dos objetos e a cultura clássica. Usa versos impressionistas e tem como marca ainda a poesia de meditação, em que o pessimismo e a desilusão são característicos. Olavo Bilac usava de linguagem elaborada, com inversões da estrutura gramatical e busca da perfeição métrica. Parnasianismo, obras. A taça amiga aos dedos seus tinia, toda de roxas pétalas com mata. Depois, mas o lavor da taça admira, toca ia do ouvido aproximando-a às bordas. O nome dessa obra é Vaso Grego, de Alberto de Oliveira. O tema presente em a maioria das poesias parnasianas é a mitologia grega. Fora que qualquer objeto inanimado vira poesia, indo contra a idealização do eu lírico. A segunda obra é Beijo Póstumo, Raimundo Correia. E o beijo que eu pedi a ela jamais me deu, que em vida que escolher e nunca foi colhido, caí do seu lábio como um fruto apodrecido. O beijo virginal, fruto que apodreceu. O poeta lamenta que a sua amada jamais lhe tenha dado um beijo e ela morre, tornando-se alimento para os vermes. Esse poema apresenta 3 estrofes, com 4 versos cada. A terceira obra é Velhas Árvores, de Olavo Bilac. Segundo esse poema, envelhecemos rindo, envelhecemos como as árvores fortes envelhecem. Análise. É como um conselho para que não nos importemos em envelhecer e que simplesmente façamos isso curtindo cada momento, sabendo que é uma coisa natural da vida, assim como as árvores que quanto mais envelhecem, mais fortes se tornam.